Algumas de vocês estavam curiosas para ver o que é isso aqui, né? Achando que era decoração. Eu trouxe esse pedaço de árvore. Eu não sei se o vídeo das árvores do meu quintal ainda estão facilmente aí. Se tiver e a gente puder voltar lá. Eu tenho uma árvore no meu quintal que as minhas amigas chegaram lá esse verão, elas viram essa árvore florida, ela tem uma flor purple, e todo mundo acha essa árvore linda. Só que essa árvore ela tem uma história. Na verdade, ela não é a árvore mesmo morreu. Ela tem uma trepadeira por cima da árvore, né? A gente fala a wisteria em inglês, que ela é florida, essa trepadeira. Então, na verdade, ela sufocou a árvore e ela matou a árvore. Então, ela todo ano, quando ela floresce, não é a árvore, né? É a trepadeira. Então, eu trouxe isso daqui. Meu esposo cortou isso daqui há uns anos atrás, porque isso é um exemplo do que o pecado faz na nossa vida. Essa trepadeira, ela começa devagarinho, né? Ela vai ali com a pontinha, aí ela enrola aqui no tronco, ou ela vai num galho. E assim, se a gente não cortar, ela só vai crescendo. Cada ano mais ela só vai crescendo. E ela chega de uma forma que quando ela pega no tronco da árvore, ela aperta essa árvore, ela sufoca ela. E essa árvore ela vai morrer. É uma questão de tempo, né? E isso aqui era uma árvore de pera, que é até uma árvore dura. E essa wisteria fez isso nessa árvore. Meu esposo achou interessante. Ele falou, eu vou cortar isso daqui como um memorial para a gente se lembrar do que o pecado faz nas nossas vidas, né? Porque ele destrói, ele mata. Então, as árvores lá, mais para frente, vocês vão ver. Vai passando aí que eu mostro para vocês ela. E dá até dó de cortar, porque é bonita, mas é só aparência, né? Ela não é uma árvore. Pode continuar indo. Essa é a árvore morta, tá? Aí, se a gente passar mais para frente um pouquinho, vocês vão ver as flores. Continue. Continue. Acho que a gente tem que... Essa daí. Essa árvore, na verdade, essas flores que a gente vê, é a trepadeira que subiu, matou a árvore e ela vem todos os anos. Só um lembrete, né? A gente não vai tocar muito hoje nessa questão do pecado, porque eu queria que a gente gastasse um tempo falando sobre as tempestades interiores, né? Antes de eu entrar nesse assunto, eu pedi permissão ao pastor, pedi permissão à Rubiane para estar trazendo para vocês, e algumas me perguntaram durante o intervalo sobre o estudo bíblico, né? O BSF, que eu mencionei aqui. O BSF, gente, ele existe já há muitos anos. É um estudo bíblico que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil, eu não sabia. Eu conheci o BSF através de uma amiga americana que falou, a gente podia entrar num estudo bíblico, vamos aprofundar mais. E eu fui nesse estudo bíblico, eu me apaixonei. E aí perguntei se não tinha como a gente traduzir para português, porque eu queria levar as minhas amigas, as minhas irmãs. E elas permitiram. Ano passado, a gente traduziu o material, elas, na verdade, traduziram o material para a gente, mas permitiram a gente abrir um grupo em português. Então, foi o primeiro grupo em português, eu tenho algumas amigas que estão aqui. Aqui dessa igreja tem a Letícia, tem a Érica, que participaram do grupo. E a gente vai ter um outro grupo que inicia em setembro sobre o livro de Romanos, que eu penso que vai ser uma bênção. É um commitment, é um compromisso grande, porque começa em setembro e termina em maio, mas vale a pena. Então, se você tem a disponibilidade, é bem-vinda, tá? Fale comigo, eu mando o link para você fazer o registro. E quem não tem disponibilidade nas quartas de manhã, mas gostaria de entrar num estudo bíblico mais aprofundado, tem online também, eu posso te passar a informação e você procura um grupo. Mas eu queria chamar rapidamente a Érica aqui, a Letícia está traduzindo, porque eu queria que ela falasse para vocês o que o grupo representou para ela, né? Porque eu fazer a propaganda é fácil, mas queria que uma de vocês falasse. Precisa do microfone mesmo? Ninguém me escuta sem microfone, não? Ai, gente. Olha, o BSF foi... eu vou dizer assim, que foi num tempo que eu estava precisando, eu estava buscando, já tinha comentado com algumas mulheres, que eu estava precisando buscar mais Deus, precisando estar mais ali, buscando a Bíblia e estudando.
E a Lê já tinha feito antes, ela já tinha começado desde o livro de Ruth, que ela comentou, eu acabei não participando do livro de Ruth, mas minha agenda estava cheia, e aí acabou que livrou na quarta-feira, e a Lê falou assim, vamos estudar comigo? Eu falei, ai, será? Não conheço as meninas, né? Vou para um lugar onde eu não conheço. Ela falou, não, vamos, todo mundo brasileiro e tal, vamos lá. E foi uma bênção, assim, é difícil no começo você manter focada ali nas quartas-feiras, porque, foi como a Du falou, tudo parece que gira para você não estar ali, tudo acontece, tipo, o menino fica doente, acontece alguma outra coisa, você tem que fazer, mas eu coloquei na minha cabeça, eu falei, não, eu preciso estar ali, eu preciso estudar, e é muito bom, porque além de você estar ali na quarta-feira, você leva uma apostila para casa, e todo dia você tem que fazer, né, no estudo da próxima aula, você estuda em casa. Então, todos os dias você precisa ler a Bíblia, e você precisa estar ali, e tem sido uma bênção. Conheci as meninas ali também, e foi muito bom, é muito bom. Você caminha assim, a Du explica muito bem, e é isso, gente, é isso aí. E é um grupo de discussão, então não sou só eu falando, né? Todas elas, na verdade, as meninas é que trazem a aula, né? Cada uma completa um pouquinho e traz, e o Espírito Santo usa todas nós, e é uma bênção. Mas vamos entrar, então, no segundo tipo de tempestade, que são as tempestades interiores. Isso, obrigada. Quem tem criança, tá? Estiver pensando, eu tenho filho pequeno, eles também têm aula para as crianças, viu? De todas as idades, até os adolescentes também. Ao mesmo tempo que as mulheres estão estudando, as crianças também estão. Então, as tempestades interiores, né? Aquela árvore grandona, a última que eu mostrei, a famosa lá do quintal, a Willow Tree, ela é uma árvore forte, não tanto pela força da madeira em si, né? Mas ela é uma árvore interessante porque ela é até mesmo um pouco mole. Quando o vento bate, ela dança, né, conforme o vento, e isso impede que ela se quebre nas tempestades bastante. Ela é forte também no sentido que quando um galho dela encosta no chão, às vezes uma outra árvore pode estar nascendo ali, só do galho está sendo encostado no chão, né? E ela dura muito tempo, essa árvore. Então, mas até essa árvore, até a Willow Tree, ela tem um inimigo, as formigas. As formigas entram dentro dela, como ela é maleável, ela é um pouco oca por dentro, as formigas entram por dentro dela e elas comem, né? Vai comendo a madeira ali com o tempo, se não for tratada, as formigas podem matar essa árvore, né? Causar danos e matar a árvore. Mas por que eu estou falando dessas formigas, né? A gente está falando de inimigos interiores, tempestades interiores. Como mulher cristã, eu sei que você já deve saber disso, mas se você não sabe, você precisa entender que a sua mente é um lugar de batalha espiritual. A mente do descrente, de uma mulher descrente, não é. E não é por quê? Porque a Bíblia fala que já é do diabo mesmo, já está vencida, né? Essa mente, ainda não foi buscada por Cristo, né? Seja o estágio aonde essa pessoa estiver. Mas Satanás já tem domínio de uma pessoa descrente. Agora, no momento em que uma pessoa aceita o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro da gente, a nossa mente passa a ser um campo de batalha. E eu queria falar de uma coisa sutil, né? Vou falar, cuidado com as formigas, tá? Dentro de você. Porque Satanás, e esse pensamento não é meu, esse pensamento é de um pastor chamado Vlad, depois eu vejo o último nome dele, ele é russo, eu penso, um nominho difícil de falar, mas eu estava ouvindo ele um dia pregando, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, Satanás, ele clona os nossos pensamentos para você pensar que aquilo que você está pensando é você que está pensando, e não ele. Ele não coloca coisas absurdas que você fala, nossa, nunca pensaria uma coisa dessa, você saberia que era ele, né? Mas ele nos estuda, né? O que a Bíblia fala? Que ele está como um leão em derredor, procurando alguém que ele possa devorar. Então, se a nossa mente é esse campo de batalha, né, nós estamos lutando contra Satanás. E uma das armas dele é aqui, né?
colocar ideias aqui dentro da gente, no nosso pensamento. Então, ele estuda você. Ele sabe mais ou menos aquilo que você... Sabe o que você pensa, ele não pode ler o seu pensamento, mas ele, de observar o seu comportamento, ele sabe muito bem, ele é um perito em você. Aquilo até que você está pensando e a hora que você pode estar, de repente, pensando aquilo. Pela feição que você faz, os gestos, a situação, as circunstâncias que estiverem passando, a sua reação que você teve antes, e aí acontece uma situação semelhante, ele sabe o que você vai estar pensando, mais ou menos, né, de observar você, e ele joga ali uma ideia que você pensa que é sua. E aí você adota aquele pensamento, achando que é seu, que é você mesmo que está pensando isso. Daí a pouco, você começa a agir conforme aquele pensamento, né? Em psicologia, a gente tem uma área de psicologia muito interessante, que em inglês a gente fala CBT, que é Cognitive Behavior Therapy. Eu escrevi ela aqui em português, deixa eu ver se eu consigo achar. Terapia cognitiva comportamental, talvez, né? Como eu falei, o português é um pouquinho difícil. Mas o que essa terapia ela fala? Ela diz assim, olha, você tem aqui em cima os seus pensamentos. Aí os seus pensamentos, ele afeta a maneira como você sente. E a maneira como você sente vai afetar a maneira como você age. Aí você agiu, afeta de novo seus pensamentos, os sentimentos, as ações, e vira esse ciclo, né? E realmente é muito interessante, funciona. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, vou chamar isso de dinâmica. Se possível, feche seus olhos. Eu queria que você se imaginasse agora você estando na sua cozinha. Você vai agora buscar uma faca na sua cozinha, seja lá na gaveta, onde que você tem a sua faca. Você vai pegar a tábua de cortar carne. Agora, você vai até a geladeira. Você vai pegar um limão, ou ao lugar onde você guarda o seu limão. Você vai pegar levar até a tábua de cortar, pegar a faca e cortar o limão ao meio. Agora, você vai pegar metade desse limão e vai chupar. Pode abrir seus olhos. Eu escutei umas ali. Quanto mais a gente entra nesse exercício, mais funciona na mente da gente, né? Mas é interessante, porque algumas de vocês podem até na saliva ou nos dentes ter dado aquela agonia, né? Da acidez do limão. Sabe por que isso? E sabe por que isso funciona bem? Teve um cientista, né, eu não sei se ele é psicólogo ou scientist. Ele descobriu, o nome dele é Pascual Leone, mas ele descobriu algo interessante. Ele diz que a linha da imaginação e a linha da realidade ela é muito fina, é muito tênue no cérebro da gente. Que os neurônios que são ativados na nossa mente quando a gente imagina uma coisa são os mesmos neurônios de quando uma coisa está realmente acontecendo com a gente. Ou seja, a imaginação e a realidade elas estão muito próximas. Satanás sabe disso. Ele sabe. E porque ele sabe disso, ele começa a implantar coisas na mente da gente, sabendo que isso pode terminar em ação. Sabendo que isso vai nos afetar, né? Essa imaginação, esses pensamentos, ela vai afetar o nosso corpo completamente, né? Nós estávamos falando sobre ataque de pânico, estava conversando com algumas pessoas. O que é o ataque de pânico? A gente não vai entrar muito na questão da ansiedade, porque eu quero que a gente fique mais na questão do pensamento. Mas, rapidamente, só para vocês terem ideia da conexão da nossa mente com o nosso corpo. Deus nos fez perfeitos, né? E o nosso corpo ele tem um sistema de alarme de nos avisar quando a gente está em perigo. Se entra um leão aqui, o nosso corpo vai começar, a gente vai suar frio, o coração começa a palpitar muito forte, a gente começa a pensar, meu Deus, eu vou sair por ali. Porque o Senhor fez a gente assim, para a gente poder funcionar na hora de uma emergência e a gente saber o que fazer, né? Sair daquela situação, mas aí uma vez que a gente saiu da situação, a gente volta ao normal, né? Começa a respirar normal, para de palpitar, para de suar frio, o cérebro, né, para de
de funcionar tão rapidamente assim, porque ele foi colocado debaixo de um estresse de hormônio, um hormônio de estresse bem forte. Então, a gente volta ao normal. O que acontece quando a gente está tendo um ataque de pânico? Esse sistema de alarme, ele quebra. Então, às vezes, você tem um trigger, ajuda, um gatilho, obrigada, um gatilho que não tem nada a ver com perigo, tá? Mas a sua mente, ela aprendeu que aquilo ali é perigo, ou ela acha que aquilo é perigo. O fato dela achar que aquilo é perigo, ela já desencadeia o sistema fisiológico inteiro e faz você achar que você está debaixo de um perigo. Você começa a ter uma crise de pânico. Você não consegue respirar, porque a respiração está curta, né? Falta oxigenação no cérebro, né? E são vários os sinais. Às vezes, a gente começa a sentir os dedos da mão, do pé, a ficar anestesiados. Tem gente que o joelho, né, começa a bater um no outro, e assim são os sinais do nosso corpo, né? Mas o que eu estou trazendo isso é para te falar que como a imaginação e a realidade estão muito próximas, né? Então, é fantástico saber isso. Então, essa área da psicologia, a CBT, ela é uma área inteirinha que ela trabalha identificando esses pensamentos disfuncionais ou pensamentos distorcidos que a gente cria ao longo da nossa vida. E como que a gente cria esses pensamentos? Você está vivendo, né, sua vida ali. Às vezes a gente vê algo, por exemplo, eu vou usar adolescentes, especialmente meninas, a gente tem muito essa dificuldade, né? A gente é tímida, às vezes tem essa ansiedade social, social anxiety disorder. Agora que vocês vão ver minha dificuldade com português, porque eu fui para a faculdade aqui e os termos todos em inglês, então eu nunca estudei isso em português. Mas se vocês não estiverem entendendo, me falem, tá? Tenham paciência comigo. Então, elas acham, por exemplo, que tudo que elas falam está errado. Ou que alguém vai julgar elas, né? Que elas não podem nem respirar na sala porque está todo mundo olhando para elas. Que elas não podem conversar, chegar num grupo de amigas, se apresentar, conversar. Não, o que elas vão pensar de mim? Não, eu sou inadequada, eu não consigo, né? E assim elas acreditam, né? E a gente vai criando esses esquemas, né? Essa teoria, ela fala, conforme a gente vai vivendo, a gente lê uma situação errada, a gente acha que está certo, a gente leva aquela situação que a gente leu errada para outras experiências da nossa vida e a gente vai vivendo assim, com esses pensamentos errados, distorcidos, que não é realidade. Sobre nós, sobre outras pessoas, sobre o mundo, sobre todas as experiências que a gente tem, né? Então, essa teoria, quando a gente começa, né, a conversar, a gente começa a identificar esses pensamentos, né? Quais são esses pensamentos distorcidos? Porque com esses pensamentos você está levando a sua vida inteira, baseando as ações em coisas disfuncionais, né? Então, nós identificamos esses pensamentos e aí nós tentamos trocar esse pensamento, né? Muitas vezes, com adolescentes especialmente, a gente tem que colocar os pensamentos à prova, a gente fala. A adolescente me falava lá, eu sou feia. Tá ok. E a menina linda. Ficava, gente, queria que você visse o que eu estou vendo, né? Não, eu sou muito feia. Mas quem falou que você é feia? Alguém já falou isso para você? Não. Então, vamos pensar ao contrário. Quem já falou que você é bonita? Meu pai e minha mãe. Só? Não, aí minha tia, aí vai dando a lista, né? Daí a pouco a gente tem 10 nomes de pessoas que falaram que ela é linda e ninguém nunca falou que ela era feia, né? E aí a gente fala, mas por que você escolhe esse pensamento se você não tem nem prova de que ele é um pensamento verdadeiro? Por que você escolhe ele? Por que você não escolhe um que você tem prova? 10 pessoas já te falaram que você é linda, né? Aí a pessoa... Então, a gente tem que aprender a identificar as mentiras que nós aprendemos, que nós aceitamos.
mentiras de Satanás, que desde pequenas, nós ouvimos e aceitamos, e são muitas. Você ficaria surpresa se a gente começasse, né, a identificar essas mentiras que a gente aceita de Satanás, né? Young, que foi um outro psicólogo também, ele falou assim, olha, aquilo que ocupa o inconsciente influencia a nossa vida silenciosamente. E você nem sabe que a sua vida está sendo guiada por muitas mentiras. Você está agindo nelas, acreditando que isso está certo, né? Que é a sua experiência de vida. E vale ressaltar também que você não é o seu pensamento, né? Eu sei que é difícil a gente parar para analisar isso, mas vamos tentar. Nós somos aquilo que a gente pensa. Quando a gente acorda, eu já acordo, né, pensando, hoje eu tenho esse apontamento, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, e aí já começo, né, pensar e levanto e vou agindo conforme eu vou pensando, né? E se eu parar bem para pensar, eu falo, mas a hora que eu não estou mais pensando, eu estou dormindo, eu deixo de... E olhe lá, né, não vou nem entrar nisso daí, porque o inconsciente entra em funcionamento, mas eu deixo de ser quando eu não estou pensando? Eu sou só um pensamento? Só aqueles pensamentos que passam na minha mente? Não. A Bíblia nos dá a entender que nós somos muito mais do que isso. Para ser honesta para você, eu acho que ninguém sabe ao certo, mas o Senhor. E nós vamos saber o dia que Ele voltar e nós formos ser transformadas. Nós vamos, de fato, saber quem nós realmente somos. Né? Por enquanto, a gente vive ainda debaixo de muito, muito engano. Né? Cuidado para que Satanás não arme ciladas no seu pensamento, colocando medos e te fazendo refém das suas emoções. Porque é isso que ele faz. Você já viu que preocupação dói? Não dói? Quando a gente vive debaixo de preocupação, né, o tempo inteiro, constantemente, parece que dói viver. Dói levantar, dói deitar, que a gente está pensando naquilo, naquela preocupação. E eu vou te falar um fato, que a preocupação, você está vivendo naquele futuro e você está sofrendo por uma possibilidade que, na maior parte das vezes, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Você está sofrendo, e eu me incluo nessa matemática, nós sofremos por algo que nunca vai se passar. É uma preocupação. Né? Quando eu estava ouvindo vocês, algumas de vocês falaram sobre controle, né? A falta de controle, eu não consigo controlar as situações. A ansiedade está muito relacionada com o controle. Eu preciso controlar todas as coisas, eu preciso... Vocês já viram aquelas mulheres que vão dar um jantar, convida alguém, talvez o pastor da igreja e a esposa, não sei, a família, vai lá na casa, e você quer fazer o melhor possível. Você limpa a casa toda, você já começa a preparar ali um mês antes, né? Se você for dessas ansiosas que nem eu, você já começa a pensar no que você vai servir, aí você vai no supermercado para comprar tudo, você já planeja os pratos, a sobremesa, as crianças, a roupa do marido, a roupa das crianças, a roupa que você vai vestir. Você planeja tudo e você controla tudo, né? Você sofre no dia do jantar, você trabalha que nem uma escrava. Mas você faz tudo impecável, né? Impecavelmente. Aí a família chega, senta, você está tão cansada que você não consegue nem enjoy, né? Nem se alegrar, nem... Né? Você não consegue, porque você está pensando, eu servi agora, daqui a pouco tem que servir a sobremesa. Aí, você não consegue, a sua mente não para. Você tem que ter controle sobre todas as coisas. Aí a família vai embora, teve ali um bom tempo, o seu marido, de repente, até consegue relaxar um pouco mais, se for parecido com o meu, né? Graças a Deus por maridos assim. E aí você fala, nossa, passou e eu não aproveitei. Né? Cansei, tentando ter controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o controle para a ansiosa ajuda. A gente se sente melhor naquele momento
de ter o controle. A casa está toda limpa, eu entro, as vasilhas estão lavadas, está tudo limpo. Eu não preciso, eu tenho controle da minha casa, né? As crianças se vestem do jeito que eu quero, o marido fala do jeito que eu quero para falar, e se falar qualquer coisa, que quando chegar lá em casa a gente conversa, né? Tudo tem que ser lindo, perfeito, maravilhoso. Porque a gente tem essa necessidade de ter controle para esconder uma desarmonia que está dentro da gente, uma bagunça que está dentro da gente, da nossa mente, né? Estou apontando para o coração, mas coração e mente é um sinônimo, né? Tentando esconder essa bagunça, esse medo, né? A ansiedade também ela está relacionada com medo. Veja bem, todo mundo que tem uma fobia é um medo. Um medo do elevador, medo de cobra, medo de galinha. Sei lá, tem tantas, agorafobia, né? São tantas as fobias que a gente tem, né? Aracnofobia, meu português está rasgando. Tudo é um medo que a gente tem. Né? Essa preocupação com o futuro é um medo. O que vai acontecer comigo no futuro? Onde é que eu vou estar? Eu preciso pensar nisso agora, planejar, para poder dar tudo certo lá. Senão, né? E são medos. E o problema, esses medos, esses sentimentos, eles nos fazem refém. Você não está vivendo o momento agora. Você está sendo refém do futuro. Quando a gente estava falando da depressão ali, a depressão ela causa um refém no passado, né? Fica se lembrando do passado, das coisas que aconteceram, as dores do passado, mas a ansiedade ela nos faz refém do futuro, né? Como eu falei, de coisas que nunca vão acontecer. Então, a gente tem muito que pensar. Quanto tempo eu vou investir preocupada nisso? Em algo que nunca nem vai acontecer na minha vida, né? Por isso que a preocupação ela dói, porque ela está aqui na mesma região, muito próxima da região da realidade. Então, cuidado com a preocupação, né? Que são formigas também. Como é que a gente sabe, ao ouvir, qual é a diferença da voz de Deus e da voz do diabo? Qual será essa diferença? Vamos aqui, eu escrevi algumas aqui para a gente, ainda do estudo desse pastor Vlad, que é mais ou menos assim. A voz de Deus, ela acalma. Para as que gostam de anotar, agora você pode. A voz de Deus, ela acalma. A voz do diabo, ela traz preocupação. Deus, ele não nos dá preocupação. A voz de Deus, ela nos livra do erro. Não nos deixa cair naquele erro. A voz do diabo, ela traz sugestões pecaminosas. Vai lá. A voz de Deus, ela traz conforto. A voz do diabo, ela traz obsessão. A voz de Deus, ela traz convicção, certeza das coisas, né? A voz do diabo traz condenação. Muita gente falou de culpa aqui, né? Me sinto culpada porque eu não consigo fazer. Cuidado, se não é a voz do diabo. Ele traz condenação. A voz de Deus, ela encoraja. A voz do diabo, ela traz desencorajamento. Você não pode mesmo, você é fraca, não faz, nem tenta. A voz de Deus, ela traz esclarecimento. Deus não é um Deus de confusão. E a voz do diabo, que é o sinônimo, é uma voz de confusão. Se as coisas estão muito confusas, preste atenção. A voz de Deus, ela lidera. A voz de Satanás empurra para cair. A voz de Deus, ela traz segurança. A voz do diabo traz medo. Esse medo, quando você sente, analisa, conversa com você mesma, né? Tá aquela confusão. O que é isso? É medo? Senhor, se é medo, não está vindo do Senhor. Porque o Senhor
traz medo dessa forma. Quando Deus ele nos corrige, a Bíblia fala que a correção dele, né, dói, mas é uma correção que vem, é uma dor que vem para uma correção. E é rápida, e a gente vê o fruto e a gente se alegra. Senhor, eu estava precisando daquilo mesmo, daquela lapadinha que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor. Mas a do diabo, não. É para trazer medo, desencorajamento, para derrubar. Né? Então, analisa o que está acontecendo. A voz de Deus é pacífica. A voz do diabo traz pressão. E Jesus falou que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas reconhecem, né? Então, nós precisamos estar atentas para ouvir a voz de Jesus, porque Ele nos deu essa habilidade para ouvir a voz dEle, né? Então, é uma questão de qual voz eu estou ouvindo mais, né? Porque a batalha está acontecendo. Tem a voz de Deus e tem a voz de Satanás, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, é assim, né? Então, eu fiquei pensando, eu falei, meu pai, quais são as vozes, como a gente ouve a voz de Satanás? Porque tem o sussurro, mas tem muitas outras coisas, gente, que honestamente a gente escolhe com as nossas próprias mãos. Cuidado com aquilo que você está se alimentando de. O que assiste na televisão? Eu falo para o meu esposo, quando a gente vai ver um filme, se está escrito lá, rated R, né, restrito, eu falo, não quero não. Ouve o tempo que eu assistia, porque fala que tem 18 anos, pode assistir, né? Pode não. Minha mente não é lixo. Porque quando fala restrito, é porque vai mostrar um monte de coisas ofensivas que não vai me fazer bem. Então, não, muito obrigada, quero não. Então, eu assisto junto com o meu filho de 11 anos. O que ele pode assistir, eu posso assistir. Se ele não pode, né? Tem algumas coisas que, eu falo, tá tudo bem, esse é um assunto de adulto, né? Mas vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, né? Então, é isso, cuidado com as redes sociais, cuidado com Facebook. Honestamente, eu já até parei de usar, para falar a verdade, sabe? Porque se for usado para o bem, né? Até mesmo o YouTube, os vídeos que a gente assiste, se é ali uma mensagem pastoral, se é uma canção, se são coisas edificantes, aí a gente pode. Mas se são coisas passageiras, que honestamente a gente vai passando ali de uma coisa para outra, a gente lê da morte de alguém, de uma tragédia, daí a pouco tem alguém fazendo uma piada ali, aí a sua mente já vai para a próxima coisa. Sabe por que a gente está com problema de memória? Isso a minha teoria, né? Eu penso que tem muito a ver com isso. A gente não está dando tempo para a nossa mente processar as coisas. É uma coisa atrás da outra, assim, olha. Daí a pouco você termina, você não sabe o que você estava olhando mais. Você já nem lembra, você não consegue mais lembrar. Não é? Porque você viu ali 100 coisas diferentes ali numa hora, né? Sem contar a perda de tempo. Quando você vê, já passaram-se 2 horas, eu não fiz a janta. Então, cuidado, né, com essas coisas, porque são vozes. Né? Satanás tem uma agenda. Ele vai passar a agenda dele para a gente, a mensagem dele. Seja pela televisão, seja pelas redes sociais, seja pela cultura. Né? Também cuidado com a cultura, cuidado para não tentar. E aqui eu estou falando como imigrante, às vezes a gente quer agradar tanto a cultura que a gente está aqui, que nos recebe, né? E tem coisas muitas vezes que a gente abraça. Não é assim mesmo, eles fazem Halloween, é uma coisa cultural. Desculpem, né? É a minha opinião, não estou aqui também julgando ninguém. Mas cuidado, é bíblico. Posso aceitar isso? Porque a cultura faz, aqui todo mundo faz. É bíblico? Isso agrada ao Senhor? Posso também fazer? Né? Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. E o que a gente pode fazer, então, para ouvir mais a voz de Deus? Vocês estão certas, é isso mesmo, é ler a Bíblia. Mas eu quero trazer um dado aqui para vocês de um estudo que a American Bible Society fez aqui nos Estados Unidos no ano passado. Eles entrevistaram mais de 2.600 pessoas para entender a correlação da leitura bíblica com a vida, né? O que isso tem a ver, se isso muda comportamento. E eles descobriram o seguinte: se você ler a Bíblia de 2 a 3 vezes por semana, não vai fazer muita diferença na sua vida. Mas se você ler a Bíblia mais de 4 vezes na semana, isso vai trazer uma mudança drástica. Isso é número, gente, eles estudaram isso daqui. A solidão
caiu mais de 30% em ler a Bíblia por mais de 4 vezes por semana. Os sentimentos de ira, de raiva, caíram por mais de 32%. Sentimentos de amargura nos relacionamentos, 40%. Consumo de álcool, 57%. Se sentindo espiritualmente estagnado, aquelas que estavam, né, se sentindo, não está indo para frente, não está acontecendo nada, 60%. Deu vontade de falar de Cristo para outras pessoas. Falando de Cristo aumentou, sabe quanto? 200%. Porque eu quero falar daquilo que está cheio o meu coração. Disciplinando outras pessoas, né? Não no sentido ruim de disciplina, mas no sentido de mostrar o caminho, né? Não é por aí, 230%. Florescimento humano, e aqui eles falaram desse florescimento, já que a gente está falando de árvore, né? Em vários sentidos, de melhoras na esperança, no estresse, melhoras de qualidade de vida em geral, né? Houve uma melhora em todas as áreas, basicamente, em ler a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Então, eu trouxe esse estudo para você, porque eu queria repartir também com você o que a Bíblia faz para mim. Né? Não sei se já deu para entender, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma psicóloga, né? uma terapeuta, mas eu reconheço, né? E reconheci lendo, espera aí, está muito parecido com o que eu sou. Mas o que me ajuda, né, naqueles dias que o pensamento está acelerado, fora de controle, existem sim algumas coisas da psicologia que eu uso, né, que eu às vezes recomendo para os clientes e tudo, que funcionam. Né? Por exemplo, quando você está tentando dormir, você não consegue porque sua mente está acelerada, ou você acorda no meio da noite pensando, né? Você acha que você está indo para o banheiro, mas, na verdade, é sua mente que está te acordando ali. Você começa a pensar naquele problema, o que eu vou fazer? Você começa a pensar no dia seguinte, amanhã, né? O que você vai vestir, o que você vai... Né? Sei lá, a preocupação que vem na sua mente. Uma coisa que funciona legal é você vai falar assim para você mesma. Não posso fazer nada agora. E você não pode mesmo. O que eu posso fazer agora? Eu posso deitar e descansar. Porque se eu não descansar, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer amanhã. Então, nem vem. Amanhã, você pode até marcar no relógio para você mesma, 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, seja lá a hora que você levantar. Eu deixo você vir preocupação, mas agora não. Agora eu vou dormir. Vai vir de novo, você vai falar a mesma coisa. Não, pode parar. Agora não posso fazer nada. Eu preciso deitar aqui no travesseiro e dormir. Vocês vão ver que funciona. Depois vocês me falam. Mas tem dia que não dá. Quando as circunstâncias vêm, né, aquelas tempestades exteriores, elas produzem uma tempestade interior muito grande. Aí eu não consigo. Sabe o que me ajuda? A Bíblia. Já me peguei assim, com aquele problema, aquela angústia, aquela coisa. Senhor, fui lá, abri minha Bíblia, li um texto grande. Gente, nossa, é outra coisa. Eu fechei a Bíblia, eu já era outra pessoa. Sabe aquele alívio, aquela coisa? Né? A gente não consegue, gente. Isso que eu estou falando, a força não é nossa, a força vem do Senhor, a fonte é Ele. Porque a palavra dele é fonte de vida, a palavra dele é viva e eficaz. Serve para mim, serve para cada uma de vocês. Né? Então, a Bíblia, com todos esses dados que a gente já ouviu, ela é remédio para a ansiedade e pensamentos preocupados e descontrolados. Tenha ela com você. E eu quero te desafiar mais de 4 vezes por semana. Tá? Nem que você acordou atrasado, dá um jeitinho ali. Dá um jeitinho. Cria um hábito, cria um horário. A gente é o dono da nossa agenda, a gente pode. Né? Sabe por quê? Porque quando a Bíblia entra em nós, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela vai ocupar o espaço do nosso inconsciente, do consciente e do inconsciente. E a sua vida vai mudar. Sabe por quê? Lembra aquilo que a gente falou, né? Que aquilo que ocupa o inconsciente domina as áreas das nossas vidas? Então, se é a palavra de Deus,
vai produzir boas ações. A Bíblia é cheia de psicologia, né? Cheia. Quando fala do fruto da árvore, né? É isso daí. Se a gente está cheio da palavra do Senhor, né? Os nossos pensamentos são alterados, os nossos sentimentos são alterados e as nossas ações são alteradas. E aí começa esse ciclo de novo, mas aí é um ciclo positivo, né? É isso que a gente realmente quer fazer. Colossenses 2, que é o nosso tema, né, que a gente tem lido, mas eu estava olhando ali o versículo, capítulo 2 inteiro, li, né, o livro inteiro, 21, Paulo ele declara, ele explica essa questão para a igreja da batalha espiritual na mente. Ele fala assim que antes a mente deles era sem entendimento, pois eles faziam obras malignas, mas agora que vocês têm Cristo, né, essa mente virou campo de guerra, vocês deveriam ter cuidado com as vãs sutilezas e filosofia, conforme os rudimentos do mundo, deste mundo, versículo 8, está falando. Ele fala, cuidado, que ninguém vos venha enredear com sua filosofia e vãs sutilezas. Não sejam enganados com raciocínios falazes. Paulo ele está se referindo a argumentos sofisticados, né? Para dar um contexto aqui da época de Paulo também, existia na época dele as escolas de oratória. As escolas de oratória colocavam um estudante aqui da escola tal contra o estudante da escola tal, e eles ficavam debatendo um com o outro. O que eu mais posso lembrar parecido com isso, sabe aqueles rappers que vão fazer música, eles levantam e começam a fazer a música ali ao vivo, e o que mais consegue ter um argumento que derruba o outro, era mais ou menos assim que eles faziam ali, né? Essa escola de oratória. E são os sofistas, né? Eles tinham uma maneira de persuadir elegante, digamos assim, né? E Paulo está dizendo, cuidado com essas vãs filosofias, cuidado com as pessoas que chegam com oratórias, com palavras bonitas, né? Que aparentemente parecem ser boas, mas a gente tem que pesar todas as coisas, né? Voltando aqui com a questão da cultura, né? Que a gente tinha falado, das coisas muitas vezes que a gente aceita. E Paulo ele está ensinando a igreja, né? Não deixem o Senhor, permaneçam. Lembram da palavra permanecer? Né? Permaneçam na mensagem que vocês ouviram. A minha mensagem, a minha pregação, ele fala, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, para que a vossa fé não fosse apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E é nesse poder que nós permanecemos. Ele chama a igreja de Colossos a permanecer no ensino que eles receberam sobre Cristo Jesus e andar nele, enraizar e edificar nele. Né? E esse é o nosso versículo. Para permanecer no ensino de Cristo, nós precisamos ler a Bíblia. Né? E como a gente viu, mais de 4 vezes por semana para fazer a diferença. Mas aí você vai dizer, eu não consigo ler a Bíblia. Eu tento, já tentei, né? Começo bem uma semana, mas aí vem a semana 2, as coisas acontecem, quem tem filho pequeno, não consigo. Né? Realmente, a gente não consegue com as forças da gente. De novo, peça ao Senhor. Senhor, eu preciso da tua ajuda para ler a Bíblia. Eu escutei hoje que a tua palavra faz a diferença, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a tirar um tempo. Ele vai. Se preciso, se prepara. Ele pode te acordar mais cedo, como aconteceu comigo. Ah, filha? Você quer ler mais a Bíblia? Tá bom, vou começar a te acordar às 6 da manhã. 6 da manhã estava eu lá. Nossa, Senhor, não dá, vou dormir mais um pouquinho. Não, levanta, vai ler. E assim, né, tenho feito, tenho procurado fazer. Então, prepare-se, tá? Ele vai te procurar e vai te achar o tempo aí que você está falando que não tem, né? Mas ele dá a força para a gente, né? E eu queria ainda, para a gente encerrar essa questão do pensamento, né, sobre Satanás, a Bíblia também, ela nos ensina a levar cativo os nossos pensamentos ao Senhor. Senhor, eu pensei isso. Senhor, é horrível o que eu pensei.
eu levo esse pensamento cativo ao Senhor. Eu não sei o que fazer com esse pensamento. Porque, olha, a gente mata uma pessoa todos os dias no nosso pensamento, né? A gente faz coisas horríveis no nosso pensamento. Nem sempre é Satanás, é a gente mesmo. A nossa carne também é inimigo, né? Que luta contra a gente. Não sei o que fazer com esse pensamento. Não se desespere. Você não vai saber mesmo. Leve para o Senhor Jesus. Está aqui, Jesus, aos teus pés. Não sei o que fazer com isso. Né? Renova a minha mente, Senhor. Coloque em mim os teus pensamentos. Eu quero pensar aquilo que o Senhor quer que eu pense. Ele vai renovar a mente. A melhor maneira é através da palavra dele, porque essa já é a palavra dele, né? Mas ele pode, ele tem esse poder. Nós não podemos, não temos a força em nós mesmas. Mas só de permanecer nele dessa forma, sendo humilde, pedindo a ele, ele vai, ele pode, né? A verdade é que sem Cristo a gente não pode nada. Mas com ele você pode tudo. Então ore, peça a ele forças, leia a palavra diariamente. Leve esse medo também para ele, né, que você tem. Leve cada pensamento, como a gente falou. Para mim não é só ler a palavra, louvor, né? Então aqui as que cantam também, é uma outra arma poderosíssima. Porque no louvor, nas canções, a gente ouve a verdade da palavra de Deus, a verdade sobre ele, quem ele é. Então, louvor, canta, começa a cantar. Está agoniada lá? Começa a cantar, começa a louvar, traz à memória mensagens verdadeiras sobre o Senhor. Né? Isso vai te libertando também. Né? Repartindo com vocês as coisas que funcionam para mim. E Paulo continua em Colossenses, no capítulo 3, um capítulo depois, chamando a igreja para pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Não vamos ficar também só aqui, né, preocupada com as nossas coisas, com essa vida, com as nossas tragédias que a gente já falou da próxima vez. Senhor, me ajuda a pensar nas coisas do alto, me ajuda a ver a vida com os teus olhos um pouco mais. Me ajude a pensar nas outras pessoas que ainda não te conhecem, que estão indo para um inferno. Sair um pouco só de estar aqui em volta do meu próprio umbigo. Senhor, a minha família ainda toda não te conhece. Eu tenho tias, tios, primos, seja quem for, irmão, sobrinhas que não conhecem. Eu preciso gastar tempo orando por eles. Eu preciso falar do amor de Jesus para outras pessoas. Aliás, eu também tenho outra teoria, viu? Precisa ser provada ainda, que falar de Jesus diminui depressão. Repartir do amor de Jesus com outras pessoas diminui depressão. É maravilhoso. Tenho histórias de pessoas que repartiram comigo. Então, a gente precisa ocupar a nossa mente com as coisas do alto, pensar no futuro. O Senhor Jesus está voltando, a gente está vendo aí os sinais também, não é para ficar olhando para os sinais e ficar entrando em pânico também, né? Porque tem gente que morre de medo da vinda de Cristo. Né? Existe sim, é um pânico, isso é uma realidade. Eu tratei uma vez um cliente que, nossa, eu não posso pensar, eu não gosto nem quando o pastor prega sobre a vinda de Jesus, porque meu coração começa a palpitar. E eu falei para ele, mas por quê? Por que você tem tanto medo assim? Porque ele reconhece que é pecador, né? E foi ensinado de um Cristo que iria punir, né? Que iria mandar um raio ali, partir a cabeça dele. E está errado, né? Não é dessa forma. Nós esperamos por isso. Não sei quanto a você, mas eu tenho esperado a minha vida inteira por Ele, né? Pelo Senhor. Então, vamos esperar com esperança, vamos permanecer. O chamado de Paulo para a igreja é esse, e o chamado para você nessa noite é esse. Permaneça, mas permaneça olhando para o alto, pensando nas coisas do alto. Né? Saia um pouquinho dos seus próprios problemas daqui da terra. Né? Que a palavra habite ricamente em vós, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E aí, aqui uma vez eu falei para um grupo de mulheres que quem tem amigas, quem tem boas amigas, tem uma boa terapeuta. Não precisa de ir para a terapia. E eu queria desafiar vocês aqui à tarde. Eu sei que esse grupo se reúne periodicamente, né? Eu não sei se toda semana, uma vez por mês. Mas, olha, façam grupos de terapia entre vocês. As mulheres mais velhas, como eu falei mais cedo, têm muito a ensinar para as mais novas.
que estão casadas. Às vezes as casadas mais novas estão passando por coisas e elas falam, não vou falar, estou com vergonha. É outra mentira de Satanás, tá? Ele fala para você assim, isso que está acontecendo com você é só com você, não acontece com ninguém. Então você tem que ficar caladinha, não passa vergonha, porque se você falar alguma coisa, a outra pessoa vai falar, nossa, olha fulana, muito pecadora, está acontecendo isso com ela, né? Então a gente tem medo, aí a gente guarda a dor para a gente mesma, né? Fica ali sofrendo caladinha. E às vezes a outra tem um recurso, né? Como eu falei antes, que pode ajudar. Então eu queria sugerir ao grupo que reúnam, né? Às vezes talvez não todas, mas façam isso periodicamente, vão para as casas umas das outras, vão tomar café, comecem a conversar sobre os seus próprios problemas, mas não para fofocar. Conversar, fazer terapia, abrir o coração, né? Se você não quer fazer o grupo, mas você tem uma amiga, 2 amigas que você possa fazer isso, faça. Abra seu coração frequentemente para uma amiga. Orem juntas. O poder da terapia, né, a gente fala que está nisso de só já abrir o coração, colocar para fora, já começou a ajudar, já tirou um peso gigantesco de dentro, né? Faça mais isso com as amigas. Chore mais com as suas amigas. Aquele ataque de pânico vai acontecer com menos frequência. Porque o ataque de pânico, ele vem, lembra do controle, né? Eu preciso ter o controle de todas as coisas. E aí o seu corpo está falando, você não tem, não. Aí você perde o controle, aí você quer controlar mais ainda, aí é que a coisa piora, né? Porque você fica tentando segurar e não vai dar certo, né? Quem chora mais, põe as coisas para fora, as dores para fora, as mágoas, tem menos ataque de pânico. Né? Não fica ali colocando a panela de pressão, sabe aquela panela que está só aumentando a pressão? Então façam mais isso, né? A palavra aqui de Paulo para a igreja é isso: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria que vem da palavra do Senhor, né? Em sabedoria, sejamos, a gente precisa disso. A gente precisa disso. E aí estamos encerrando. O apóstolo Pedro também nos chama para sermos sóbrios e vigilantes. Como nós falamos antes, o diabo está em derredor, procurando um para devorar. Ele também nos manda resistir a Satanás, permanecendo, de novo essa palavra, firmes na fé. Na carta à igreja em Éfeso, e também em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor Jesus ele dá aquela mensagem para os fiéis que permaneceram em Cristo. Eles falam aos que permaneceram perseverante, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós vamos orar para encerrar? Senhor, como nós oramos antes, Senhor, ou eu falei aqui antes, eu peço que o Senhor puxe as nossas raízes para baixo, Senhor. Deus, para que a gente possa receber um alimento que não recebemos ainda antes, porque, Senhor, a época que nós vivemos é uma época difícil, Senhor. Deus, esse mundo é um lugar mau. Estamos cercadas de pessoas más, Senhor. Nós somos maus, ó Deus. A nossa mente está quebrada, Pai. Senhor, e sem o Senhor nós não vamos chegar. Sem o Senhor nós não vamos permanecer. Sem o Senhor, nós somos como essa árvore que nós vimos ali, fotos, Deus, de árvores ocas por dentro, Deus. Atacadas pela formiga, Senhor. Atacadas pelo pensamento, Jesus. Eu peço que o Senhor venha nos fortalecer, Jesus. Que o Senhor nos toque, que o Senhor toque cada uma aqui nessa noite, Pai. Nos fortalecendo. Que possamos sair daqui, Senhor, cheias dessa força do Senhor. Como o Senhor fez a Daniel uma vez, o Senhor mandou o anjo e o anjo tocou e o fortaleceu. Que assim o Senhor faça com cada uma de nós, Senhor. Nos ensina a viver para Ti, ó Deus. Nos ensina a olhar mais para o alto, Senhor. Esquecer um pouco da nossa dor. Às vezes olhar também para o lado, ver a dor do outro, querer ajudar, orar, carregar as cargas uns dos outros, ó Deus. Porque até isso ajuda a gente a esquecer da nossa própria carga, Senhor. Mas, acima de tudo, nos ajuda a olhar para Ti, Jesus. Porque na hora da onda, Senhor, quando Pedro olhou para baixo, Senhor, quando ele olhou para as ondas e sentiu medo, ele afogou. Ele tirou os olhos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a estar com os olhos em Ti, Senhor. Em Ti. Seja qualquer situação que estivermos.
precisamos estar fitados em Ti. Te agradecemos pelo Teu amor por nós e, de novo, pela Tua fidelidade, pelo Deus de promessa que o Senhor é e cumpridor de promessa. E eu sei que o Senhor está fazendo algo nas nossas vidas, Deus, na vida de cada uma aqui, Senhor. E um dia, Deus, nós vamos ver aquilo que o Senhor estava fazendo. Mas desde já glorificamos o Teu nome por quem o Senhor é. No nome de Jesus. Amém.